Reciclagem da Visão. Muito bem, você está conectado na Rádio TV Menorá, seja bem-vindo ao estúdio. Nesta noite, vamos iniciar o nosso Reciclagem da Visão, todas as segundas-feiras, e você é o nosso convidado de segunda a quinta, está participando aqui no estúdio, ok? Quero cumprimentar aqui o nosso presbítero José Carlos de Caçapava. Boa noite, José, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos na bancada. Boa noite ao ministro. Boa noite, Luciano. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Aí, perfeito. Temos o nosso presbítero aí, novo, o Eliel Pinheiro de Maceió, Alagoas. Boa noite, Eliel. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos da bancada aí. Boa noite ao ministro. Boa noite. Boa noite aos ouvintes aí, os ouvintes da Bahia também aí que estão vindo. Boa noite a todos. Perfeito. E aí, Eliel, foi um susto aí ser ungido aí no encontro da Bahia? Rapaz, não foi tão susto assim não. O Senhor já tinha te avisado. O negócio é de surpresa, né? No dia mesmo. Mas não me assustei tanto assim não. Não assustador assim não. Foi mais tranquilo então o aviso? Foi. Assim, foi tão tranquilo que assim que eu botei o pé lá, me avisaram. Já me deixaram ligado, né? E depois, assim, de ter sido ungido, assim, qual foi os primeiros pensamentos, sentimentos, assim, quando tu levantou, ficou pensando, agora eu tenho uma responsabilidade, um encargo, e aí, como é que foi? Os primeiros sentimentos, pensamentos? O primeiro pensamento foi que agora eu me lasquei, agora eu vou ter que me negar mesmo, vou ter que me entregar. Acabou a brincadeira. Sim. De início é sempre um choque, né? Mas e agora? Como é que tá o teu coração? O primeiro pensamento foi esse. Acabou a brincadeira agora, vou ter que me entregar, acabou. Acabou. A oportunidade que eu tinha de fugir, eu tinha jogado fora, eu digo, agora já foi, não tem mais como. Agora o bicho pegou agora. E Eliel, antes de chegar no encontro, tu sentiu Deus te trazendo algo no teu coração, sentindo alguma diferença nos últimos dias na tua consagração em relação ao que Deus ia trazer para tua vida? Tu sentiu algo? Assim, na verdade, pronto, agora que eu lembrei, eu estava sentindo algo assim de que esse encontro ele ia ser diferente. Eu estava com a sensação que esse encontro ia ser diferente. Sim. E foi, né? Foi. Muito diferente mesmo. Em tudo foi diferente esse encontro. Sim, José, tu tava lá também no Encontro da Bahia, né? Tava lá, tava uma bênção, né? Como o irmão bem falou ali, foi algo diferente, né? O Senhor operou muitas maravilhas lá, né? E derramou muitas bênçãos espirituais sobre aquele povo, né? Pois é. E já tinha trabalho aí pra Maceió, Alagoas, Eliel? Tem grupo familiar? Como é que é as coisas aí? Tem igreja? Olha, eu ainda não estou na cidade, não. Porque não faz nem um mês ainda que eu fui ungido. Sim. Eu não estou na cidade ainda, não. Estou me programando para poder, o mais breve, estar lá na cidade. Mas na cidade já tem alguns movimentos lá. Legal. Tem a missionária Suzy, que é de lá, de Maceió. Já tem algumas coisas lá na cidade de Maceió. Sim. Você já conhece a cidade? Não. Ainda não. Quando for conhecer, já vai ser de mudança, já vai ir com a mudança e para Quando conhecer a for, vai cidade. ser de vez. Quando for, vai ser de vez. Que legal. Entendeu? Sim. Que tal, né? A gente vê a expansão que Deus tem feito na Bahia, né? E é um encontro que dá uma vez por ano e toda vez a gente vê muita coisa diferente. Acrescentando cada ano, né? Cada ano mais. Mas só uma pergunta para os presbíteros, assim, que hoje estão aqui, nós estamos numa reciclagem, né? 2 mensagens se passaram aí nas últimas horas, né? Uma no culto mundial, João 6,63 ali, né? A gente viu ali Deus apertando aqueles homens que eram os discípulos, os homens mais íntimos ali, né? Assim como Deus chama também o presbitério, né?
que são homens para estar íntimos do Senhor, né? E lá no encontro de Passo Fundo, o Senhor falou sobre quebrar o ego, quebrar pessoas, né? Que é inevitável, né? Um homem para ter uma experiência com Deus, tocar o amor de Deus, ele vai ter que ser quebrado. Ontem eu ouvi uma pessoa dizer isso para mim dentro da minha casa, né? Que quando tal coisa aconteceu na tua vida, algo mudou, né? E eu disse sim, foi um período que eu estava passando por muito quebrantamento. E o que os irmãos extraíram dessas mensagens, o que podia trazer um pouco para enriquecer essa segunda-feira hoje aqui para os nossos ouvintes e para nós ser edificado aqui também na mesa hoje. Pode começar com Caçapava do Sul. Começar por mais perto, né? Isso. Amém, né? Glória a Deus. O que eu recebi, né, irmãos, e comigo vem sendo trabalhado desde o presbitério lá em Florianópolis, né? Porque lá Deus falou muito comigo e pediu também para eu tomar uma decisão, né? Então, logo que eu cheguei aqui na cidade, né, a gente viajou para Bahia e quando eu voltei, contar a experiência, né, para chegar também nessas mensagens de agora, né, o Senhor falou lá que a gente tinha que fazer um concerto, né, com as pessoas que estavam lá e também com a congregação, né, e eu cheguei na quarta-feira depois da Bahia, né, convoquei os irmãos, né, aqui e falei aos irmãos, né, tudo aquilo que eu não estava fazendo, que estava de acordo com a vontade do Senhor, né, para o crescimento dessa obra aqui nessa cidade. Então, confessei meus pecados aos irmãos, né, pedi perdão aos irmãos, consertei com a congregação. E a partir daquele momento, então, vem a mensagem de Passo Fundo, né, onde a gente precisa realmente ser quebrantado, vem a dica mensal, né, da obra única de Deus, né, e hoje de manhã eu recebi uma palavra que está em Atos 9:16, né, onde Paulo recebeu a conversão, né, e Deus fala, né, que falou para Ananias dizendo que eu vou pegar esse homem e vou mostrar para ele o meu amor através do quebrantamento, né. Então eu creio que Deus está falando muito comigo a respeito disso, né. E José, como foi essa experiência assim, de chamar a congregação, né, o rebanho e pedir perdão? Como tu vê assim que eles receberam e também algum deles também te pediu perdão por algo, assim? Como tu viu essa experiência assim aí na cidade? Amém. Eu, né, irmãos, ali o Senhor me colocou para me expor, né, porque eu tinha uma situação, né, que eu, assim, falando da minha parte, né, eu não estava fazendo grupo familiar aqui em casa, fazia outros grupos familiares, mas ali em casa eu não estava fazendo. E eu creio que aquilo ali, quando eu expus para os irmãos, né, que eu não estava fazendo, e talvez muitos não estavam fazendo, porque aqui tem vários grupos que são no interior, né, e aí os irmãos depois, né, falaram comigo, irmão, depois que tu falou aquilo ali, né, eu realmente recebi o constrangimento do Senhor, né, e pela graça do Senhor nós chegamos aqui em Caçapava, depois de todas essas viagens ainda nos mudamos de casa, e estamos numa casa nova, né, aonde nós reiniciamos o grupo e está uma bênção, hoje até é o dia do grupo, né, então quando eu confessei isso aos irmãos, né, pelo menos falaram que me perdoaram, né, irmãos? Não sei, né, mas E a gente... eu creio que assim a gente tem que se expor, né, e eu senti muito forte quando o Espírito falou isso a respeito de se expor, né, então eu me expus e falei aquilo que o Senhor tinha realmente me falado, né, e creio que a obra está sendo feita a partir do momento que a gente se expõe, né, que é uma parte desse quebrantamento que o Luciano falou ali, né. É verdade, e a gente vê que todo o processo de quebrantamento, todo o processo de edificação, na verdade, começa com o quebrantamento do ego, né, José Carlos? Tudo que vai ser para mim edificar começa com o meu ego ser quebrado, né? Eu preciso passar por esse processo para que o Senhor flua, porque nada que vem de mim pode edificar alguém. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas precisa ser o Espírito fluindo, né? E isso tem que ser vida, tem que ser o meu ego sendo quebrado para que flua essa vida, né? E para ti, Eliel, como é que é esse processo? Como é que tu vê isso ali, seguindo a pergunta do Luciano? Irmã, esse negócio de quebrantamento aí, para mim é tudo novidade, né? Porque, assim, eu sempre participei da vida da igreja, eu sempre fui muito ativo na questão de acompanhar a mensagem, acompanhar
o ministério da palavra. Mas, assim, realidade, para mim é tudo novidade. Entendeu? Então, é novidade essa questão de quebrantamento, é novidade de que o Senhor, ele trabalha com quebrantamento, com aflição, com sofrimento. Tudo isso para mim é novidade. Agora, assim, uma coisa que eu sempre tive, e eu acredito que deve ter sido o Senhor que produziu isso em mim, que independente do que vem, eu tenho que aguentar. Isso aí eu sempre tive no meu coração, que eu tenho que aguentar. Eu tenho que passar, eu tenho que aguentar, eu tenho que passar, eu tenho que aguentar. Então, para mim, isso tudo aí, o entendimento mesmo que eu estou adquirindo agora, para mim é novidade. É tudo novidade para mim. Não, mas isso que o Eliel falou é interessante, porque é justamente esse que é o momento de nós reconhecer também, no meio do quebrantamento, situações que o Senhor traz, que a gente acha estranho, ou vai ter que passar por novidades, né? Eu tenho que entender que é Deus que está preparando tudo aquilo e é necessário eu passar, né? E a gente sempre prega, né, que o Senhor vai trazer arranjos e tal, e quando Ele traz, a gente fica brabo e acha que aquilo não é do Senhor. Verdade. Mas claro que Deus faz o que a gente não imagina, então é bem isso aí, Deus está fazendo tudo o que Ele precisa fazer. Eliel, você sempre foi um homem assim que suportou, digamos, os problemas e pensou, tem que passar, ou você aprendeu na mesa do Senhor, com o ministério, então a ter essa alegria, ou enfim, essa conformidade de aceitar, né, de suportar, onde tu aprendeu? Irmão, alegria não é não, viu? Alegria não é não. Vai chegar lá. É mais lindo. Assim, ó, foi o que eu falei. Eu, desde quando eu conheci esse movimento, eu me apeguei muito a ouvir. Então, sempre estou ouvindo. Eu acredito que de tanto ouvir, o Senhor, ele produzia alguma coisa. Sim. Tipo, a situação vinha, eu não entendia, mas eu aceitava. Boa. Mas dizer que eu entendi o que estava acontecendo, eu não entendia não, mas eu aceitava. Deixa rolar. E passava. Mas eu acho que ninguém... Aceitava, passava. Mas na hora... Dizer, não, é o Senhor que está fazendo isso. eu não entendia não. Eu só entendia que, pelo ouvir, a questão mesmo dos versículos que foi compartilhado no culto mundial, que muitos dos discípulos abandonaram Jesus. Eu li esse versículo muitas vezes. E muitas vezes, por causa da lida desse versículo aí, eu não abandonei Jesus. Amém. Mas eu acho que... Então, eu sempre me apegava nessas coisas aí. Nenhum de nós tem essa realidade, né, Eliel? Assim, de quando vem as coisas, a gente sempre acha que vai ser da maneira que a gente espera que Deus vai nos quebrar, mas na verdade sempre é algo que Deus sabe exatamente onde tocar, né? A brecha que Deus falou que a gente precisa tampar na obediência, mas é a mesma brecha que Deus usa para nos consertar. Deus é especialista em nos surpreender, seja com bênçãos, arranjos para nos quebrar, é sempre coisa que a gente não espera e não está preparado, né? Ninguém tá preparado para tudo que vem. Vitória, como é que estão os comentários por aí? Sheila Lacerda aqui no YouTube. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para compartilhar e ouvir o que Deus nos preparou para hoje. Depois, aqui sobre o Eliel, né, a Janaína trouxe assim, ó, que Deus abençoe o irmão Eliel e o conduza sempre para ganhar não só a cidade, mas todo o estado de Alagoas para Jesus. Também a Lucilane Oliveira trouxe que Deus possa capacitar o irmão nessa nova jornada e direcionar em todas as coisas. Que tal? E sobre novidades, a Itajane Elesbão trouxe: recebi no culto mundial que religioso não aceita e nem recebe as novidades de Deus. E Deus é um Deus de novidades. E me abrir para as novidades do reino, independente de eu gostar ou não, me traz crescimento de vida. Estava pensando, queria fazer um comentário também, lembrando a mensagem de quinta-feira, que falou daquela passagem de 1 Coríntios 3, né, que a gente conhece, sobre eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E ali dizia, né, que ali fala, né, que todos são servos, né? Ninguém é mais, ninguém é menos. Depois diz que todos devem ser um. E eu fiquei pensando nisso, né, juntando com o culto mundial, assim, né, que muitos já não andavam mais com Jesus. E talvez muitos já não andam mais com Jesus hoje, mas vão na igreja ainda, vão no grupo familiar ainda. E Luciano, tu vê assim que talvez muitos não andam mais com Jesus porque queriam ser um pouco mais que ser servos, não queriam apenas ser um.
né? Tinham preferências também, como tinha na igreja de Coríntios, enfim, como tu vê isso hoje também nessa parte de não andar mais com Jesus? Às vezes a gente não fala, né, com palavras, mas a gente demonstra com ações. E esse recuo que tu falou, né? Sim. As pessoas recuam, começam a recuar, como aquela proposta ali daquela frase, né? Em João 6, dura esse discurso, né? Às vezes a gente não esboça, mas tem coisas não consertadas dentro do coração. Às vezes tem um embate, né? São palavras que pegam em pontos da nossa vida que eu não me converti, eu não estou quebrado ainda ali. E eu preciso receber, né? Então o Evangelho do Reino vai de encontro. Esses dias eu estava pensando sobre algo e eu acho que teve numa das mensagens ao vivo onde foi compartilhado, né? Os períodos da igreja aqui, né? Cachoeira do Sul, nesses últimos 25, 28 anos. Sim. Houve um período do Evangelho da Graça. Fala-se no cinema, no Cine Astral, 1000 pessoas, muitos evangelistas, muitas pessoas vinham, né? Mas eu acho que lá naquele seminário, Fé, Discípulo, Apostasia fala sobre isso, desse crescimento. E depois veio as escolas, veio as semi-escolas, reúne o povo, ensina o povo, mostra o Evangelho do Reino. E ali já houve o primeiro recuo. Ali começou. Sim. Né? Eu era bem jovem nessa época, né? Eu vi pessoas, não, mas isso eu não concordo. Né? Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E aí esses movimentos, né? Bem assim como aconteceu com Cristo ali, né, e os seus discípulos e tu agora, né? Porque as pessoas já não... Porque discordam do discurso, né? E ninguém está livre disso. Ninguém está livre de um dia bater de frente com o próprio Cristo e não concordar, mas eu tenho que cuidar com a reação que eu vou ter após aquilo ali, né? Eu posso me humilhar e pedir, Deus, eu não concordo, mas eu quero me humilhar para ti. Ou eu tomo um posicionamento ali, né? Verdade. E é uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje, né? Até num grupo familiar fica claro, assim, da gente ver que quando tá no início o grupo, as coisas desenvolvem, ele vai desenrolando, é o amor de Deus, cura interior, passa um ano ali quando tá, pessoal, está na hora de sair gerando agora, evangelizar, enfim, são partes que trancam também, porque isso é muito do se negar, né? Enquanto a pessoa está recebendo e está vendo benefícios vir até ela, né? Quem não gosta de ganhar coisas, né? Então é muito bom, eu ganhei muita coisa de Deus, né? Lá no início e no meio da caminhada, puxa, muito bom. Mas tem um momento que o Senhor diz assim, mas eu quero algo de ti agora. Sim. Quero que tu venha ao meu encontro e trazer o que eu... E aí? A gente não gosta. Eu até ia perguntar para o ministro, chamar ele para conversa. Essa situação que o pessoal está trazendo aqui é aquela questão do eu só quero o que Deus pode me dar, mas eu não quero Deus? Se enquadra nisso também, que foi trazido no culto mundial? Sim, se enquadra nisso. E enquanto o espírito do ego domina a alma, vai ser sempre assim. Então, Deus tem que quebrar essa bengala natural que sustenta e governa a nossa alma, para que a gente, quando tentar se apoiar nele, não tenha mais força de dirigir mais nada dentro de nós. Então, isso chama-se o quebrantamento, que Deus vai quebrar nossa cerviz. Isso nada mais é que tem várias maneiras de explicar, mas o principal é que você não vai dar mais crédito a este governo da carne, da natureza pecaminosa, porque você vê que ele não sabe te orientar, não sabe te guiar e só te colocou em maus lençóis na vida. Sim. Não. Eu ia falar que é bem isso ali, complementando o que o Sérgio falou, e o Luciano, quando a gente para de ver benefício pessoal, a gente já começa a perder o sentido. Por quê? Muitas vezes eu não conheço o Senhor, eu não amo Ele de verdade, né? Porque quando a gente não se aprofunda no Senhor, não vai ter sentido quando a gente começa a falar de quebrantamento. Pra quê? Mas pra que eu vou sofrer? Pra que eu vou me negar se não faz sentido, né? E quando a gente tá nesse estágio, e eu já me peguei assim, eu fico pensando, pera, tem algo errado comigo, né? Como assim? Por que eu não quero padecer, né? E eu já tinha parado pra ver, e eu tava me afastando do propósito principal e eu já não estava mais amando tanto o Senhor. Isso foi falado ontem, né? Exatamente. E isso que trouxe no culto mundial de novo. E a gente vê como é importante a gente colocar o Senhor, né, no nosso dia a dia.
entender por que as coisas vêm até nós, que é o amor dele, é ele querendo corrigir, senão não vai fazer sentido. Essa dificuldade da gente enxergar o amor de Deus no sacrifício, né, que foi a entrega do seu filho, faz com que a gente veja Deus ou Cristo como alguém que precisa atender os nossos desejos, nossos caprichos, porque a gente não entendeu lá o que aconteceu, né, quando Deus enviou seu próprio filho, e a gente faz parte desse plano da salvação, que a gente recebeu tudo, que a gente não precisa de mais nada. Então, ao invés de dar ao nosso coração a obediência, a gente fica assim, mas eu quero aquilo, né? Deus me faz esse favor, porque a gente não precisaria disso, né? Nada mais nos falta. Deus já fez tudo o que é necessário. Assistindo novamente o culto mundial de hoje, eu agradeci a Deus, assim, né? Porque eu sempre, desde o começo, assim, lembrava, né? Aprendi de Mateus 6,33, que se eu buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, tudo que eu preciso, o Senhor vai acrescentar. E eu nunca fui de orar muito assim pelas minhas causas. Deus, meu problema financeiro. Deus, meu problema de saúde. Deus, meu problema emocional, né? Eu sempre fui de orar assim pelas coisas do Senhor, e aquilo que Deus queria resolver na minha vida, Ele vai resolvendo. Os problemas que Ele quer resolver, Ele resolve. Aquilo que Ele não quer resolver, Ele não vai resolver ainda. Mas glorifiquei o nome de Deus, porque talvez muitos desanimam, né? Porque oram e Deus não atende, né? Mas não busca o reino em primeiro lugar, não ora pelas coisas do Senhor, né? E quer ser Deus, na verdade, quer só as coisas que Deus dá, mas não quer o Deus que dá as coisas, né? E eu lembrei, assim, que desde o começo, assim, eu sempre quis esse Deus que dá as coisas. Se Ele me dá, amém. Se Ele não me dá, amém também. Amém. Eliel, quando tu ouve assim, né, que, sobre um homem quebrado, né? O irmão falou, né? Eu ouço, não aceito, mas eu sigo em frente. Gostei da resposta do irmão, né? Verdade. O que importa não é se eu vou aceitar, se não vou aceitar. Se estou entendendo, não é importante, é que eu continuo caminhando com Jesus. O irmão vê assim que um presbítero, um irmão, um líder de grupo familiar, quando ele está quebrado, ele produz mais para o Senhor, ele é mais útil nessa obra do que ele está inteiro. Como é que o irmão entende essa parte aí? Irmão Eliel. É por Eliel. Claro, irmão, quando o homem está quebrado, coisa, né? Produz bastante. Produz bastante. Mas é isso que eu busco, é esse quebrar aí que eu vejo o povo falando, né? Então, eu digo aos irmãos que eu sou, assim, eu persigo Cristo. Por que eu persigo Cristo? Porque tudo que eu faço é para ter experiências com Cristo. Eu quero ter experiências realmente com Cristo, reais, não é com pessoas. Então, eu aprendi algo aqui na Bahia, quando eu cheguei na vida da igreja, porque aqui a gente aprende a conhecer o Senhor através dos materiais. Sim. Só material. Então, tudo que eu aprendi foi através dos materiais. Todas as experiências que eu tenho com o Senhor é através dos materiais. Entendeu? Sim. Então, a gente estuda o material e vai para a prática do material, até ter alguma experiência. Eu busco experiências sobrenaturais com Cristo, não é com pessoas. Entendeu? Amém. Então, a questão do grupo familiar mesmo, eu sigo aquilo que o Senhor ele direciona através do ministério da palavra. Amém. Tem que fazer assim, então vamos fazer assim. Tem que fazer assado, então vamos fazer assado. Porque eu acredito que o que vem do ministério vem de Deus. É isso que eu acredito. Por isso que eu sigo. E aí eu fico esperando as experiências que vêm. Entendeu? Sim. Muito legal. Não tem mistério. Com certeza um homem quebrado, ele é... um homem quebrado é outra coisa. Porque eu não sei o que é um homem quebrado, porque eu não sou quebrado. Vamos começar por aí, né? Então, o homem quebrado é outra coisa diferente de mim, porque eu digo a você que eu não sou quebrado. Mas eu estou indo para ser quebrado, eu estou indo para outra cidade para ser quebrado. É por isso que eu estou indo. Que benção. Interessante. José, Essa é a sua realidade. é verdade. José, também no culto mundial o Senhor nos trouxe, né, que só vai adiante aquela obra que é com fé, né, quando o homem está quebrado, então, como foi falado, aquelas obras, né, quando a gente usa o intelecto humano ou o dinheiro, enfim, a razão, não vai adiante, né? Tu tem experiência aí de ver coisas que tu fez, talvez do teu jeito que não deu certo, e aquilo que é com fé, que é com o Senhor na frente, dá certo e funciona?
Bem, com certeza, né? Eu creio que Deus coloca a gente nesse ministério, né? Para seguir aquilo que já está tudo pronto, né? Até quando o irmão ora por nós lá, né? É ministrado para nós que aquilo que Deus nos dê paz, né? E nos dê a direção segundo o ministério da palavra, que aquilo prospere, né? E que aquilo que a gente fizer que não é da vontade do Senhor, que não prospere, né? Então, eu vejo a graça do Senhor nessas palavras, né? E com certeza eu tive experiências com isso, né? Não só uma, mas várias, né? E Deus quebranta e vai quebrantando o nosso coração, porque aí tu começa a vir no ponto, né? Pá, mas aí daqui a pouco não vem ninguém, daqui a pouco não vem isso. Aí aquele ali é o sinal justamente daquela unção que a gente recebe lá no começo do ministério, né? E aí até na obra única de Deus, aí no capítulo 5, fala um pouco isso sobre a paz que a gente precisa ter no nosso coração, né? E aquilo ali é o que vai direcionar, porque Colossenses fala, né, que a paz de Cristo é o hábito do nosso coração. Então a gente precisa seguir aquilo que o ministério fala, né? E se a gente não tem essa fé, né, e não coloca a obra do Senhor como deve ser feita, e eu quero colocar o meu formalismo, as minhas regras, tudo vai dar errado, né? E eu tive uma experiência assim para contar para os irmãos nessa semana que passou, né? A gente estava um tempo aqui sem orar na cidade, né? E aí eu senti muito forte do Senhor que tinha que orar, né, novamente. Depois desse concerto com a igreja, depois assim eu falei, Senhor, vamos orar. Aí falei com o irmão lá e saímos, né, para orar agora na quarta passada e oramos aqui, irmãos, e o resultado assim já é de imediato, né, como o Senhor respondesse assim, ó, faz somente aquilo que eu estou te mandando, não faz mais nada do que tu pensa, que eu que faço essa obra. É como o irmão falou lá da mensagem de quinta. Eu é que dou o crescimento, né? Faz aquilo que eu te mandar, faz aquilo que está pronto, né? Então a gente está programando, fazendo coisas assim que o Senhor já tem direcionado para realmente fazer essa obra chegar às pessoas aqui na cidade com a simplicidade, uma coisa que o irmão estava falando de Eliel, né? Que eu recebi muito quando eu tive lá esses dias na Bahia, né? E Deus assim me coloca porque eu sou muito racional, né? Eu sempre falo que no meu trabalho assim eu fui treinado para quando a pessoa terminasse de falar eu já soubesse o que responder para ela no mesmo instante, né? Então eu tenho esse racional muito forte na minha mente e eu vi a simplicidade da obra dos irmãos lá na Bahia, da obra de outros irmãos, que eu não preciso inventar nada, né? Como o irmão falou ali, tudo foi pelos materiais, né? E eu descobri como chegou a obra na Bahia, né? Então, assim, eu vi como Deus fez essa obra para chegar lá, assim. Foi algo até meio engraçado quando eu descobri. E eu vi, assim, como Deus é maravilhoso e a simplicidade dele é muito grande. É verdade. Então, foi algo que eu aprendi muito e que eu preciso trazer para essa minha cabeça aqui dura, né? Para colocar em prática a simplicidade que Deus quer na nossa vida. Não inventar coisas, mas sim ser simples e disponível, né? Se entregar, como diz nas águas, né? Só se entregar. A Janaína até trouxe aqui um comentário dizendo que aqui na cidade estão orando pelos bairros. O irmão Eliel tem ajudado os presbíteros e vamos vendo o agir de Deus, né? Patrícia Michael, assim, a cada quebrantamento vamos ficando mais silenciosos, paramos de falar eu sei, eu já fiz, de ter ideias para ajudar Deus. Jesus é simples, obediente e é o nosso único exemplo. Tem vários exemplos de quebrantamento quando a gente olha para a Bíblia, né? Pedro, né, é um exemplo que a gente já trouxe várias vezes. Depois que o homem foi quebrado definitivo, ali um golpe fatal, o homem ficou completamente quieto, né? Ele só aguardava o que Jesus tinha para falar. Não, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E quando o Eliel falava que não era um homem quebrado, eu fiquei parando para pensar aqui. É verdade, às vezes a gente acha que já levou aquele golpe fatal. E claro que não, né? Senão nós ia estar se rebelando contra o Senhor volta e meia. A gente é quebrado, né? Vem várias situações, a gente é quebrado, quando vê a gente começa, né, a querer a se remendar de novo, né? É fácil quando Deus está quebrando o homem, ele emburra, né? Fica para baixo, amuado, tá sendo quebrado. Sérgio,
Tu já viu homem quebrado nesse mover que Deus te levantou nesses últimos 20 e poucos, 30 anos, assim, sintomas, pessoas que estavam assim no linear, assim, de receber, porque o quebrantamento vem a bênção, né? Depois da quebradura o óleo sai, flui, a pessoa descansa e Deus toma, né? Experiências que tu já teve, assim. Claro, já vi, sim. Aqui nesse ministério já vi homens assim. E porque isso aí é o seguinte, assim, ó, uma pessoa quebrada, assim, ó, não é uma pessoa que fica um robô, entende? Não é isso. Ó, eu quero trazer um exemplo lá do passado, do livro de Gênesis, que diz assim, ó, Deus deu uma ordem para dois irmãos de sangue. Olha, você vai trabalhar e me traz isso. Disse a mesma coisa para os dois. Um foi trabalhar e trouxe exatamente o que Deus pediu. Ele não precisou raciocinar, ele não precisou imaginar, ele não precisou nada. Ele só foi lá e obedeceu o que Deus pediu. O outro irmão raciocinou. Digo, não, mas eu vou fazer coisa melhor do que ele me pediu. E esse é o problema da vida da alma. Esse é o problema do governo egocêntrico. O querer criar. Não, ele quer agradar a Deus com a sua própria maneira, a sua própria inteligência, quer fazer mais do que o obediente faz. Sim. Porque ele quer um destaque, ele quer a glória, entende? Então é só fazer o que Deus pediu, é como Eliel disse ali, não tem problema, é só chegar, ouvir e fazer. E é tão simples que a gente complica tudo. Assim como o José falou, né? Até teve um presbítero que falou lá em Passo Fundo, né? O Danilo sempre fala, né? Que ele sempre copia, né? A gente até acha engraçado, mas é só copiar, né, Sérgio? É um fax. É só copiar. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas o crescimento vem de Deus. Há uma promessa de Deus aí, para agora em diante, Deus quebrar muitas pessoas, né? Mas tem que, senão, não é que mas Deus vai botar na glória a gente como está. Pois é, quebrado espiritualmente não é muito, mas financeiramente o Sérgio já viu vários, talvez, né? Mas agora espiritualmente a gente tem que padecer, né? Para se dobrar pro Senhor. Tu vê só. Glória a Deus. Pois é. Olha só, a gente vai finalizando aqui o nosso reciclagem. Muito bom ter o Eliel, o presbítero novo, compartilhando com a gente. Eliel, eu espero que Deus desenvolva bastante a obra aí em Maceió, continue te usando. A gente agradece. Quando eu tiver 100 pessoas lá em Maceió, eu vou lá. Opa, olha aí. Olha aí. Olha, Eliel. Eu até, te puxa. Eu até fiz uma observação errada. Eu falei do sul até a Bahia, porque eu vi o irmão sendo ungido na Bahia. O Bruno me corrigiu aqui. É um pouco mais longe, É um pouquinho mais para eu acho que é para cima. Adiante ali, né, irmão? É verdade. Amém. É Nordeste. Amém. Muito obrigado, Eliel. Amém. Ô ministro, isso aí Sim. fica gravado, viu? Isso fica gravado. Legal. Deus abençoe os irmãos aí. Tá gravado, sim. Tá gravado. Obrigada, Eliel. Muito obrigado. José Carlos também de Caçapava, aqui pertinho de Cachoeira. Obrigado, José. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos aí. Foi uma benção participar com todos. Isso aí, a gente... Obrigada, Sempre é José. muito bom. Essas experiências, tem sempre coisas novas aí nas segundas. É por isso que eu sempre aviso o pessoal para compartilhar este link aí nos grupos de WhatsApp, do grupo familiar. É importante para todos assistir, né? Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado.